Olá, pessoal. Eu sou Cleide Duarte, sou professora de matemática e hoje nós vamos estudar sobre notação científica. Quando usamos números excessivamente grandes ou excessivamente pequenos, podemos escrevê-los como produto em que um dos fatores é uma potência de base 10. Isso acontece muito na área científica. Imagine, você escrever a altura de uma pirâmide como esta mostrada na gravura, uma das 7 maravilhas do mundo. Alguns intervalos de tempo aproximados em segundos foram demonstrados nesta tabela aqui. Veja só, a idade do universo, 5 vezes 10 elevada à 17ª potência. A idade da pirâmide de Quéops, 1 elevado à 11ª potência. O período de rotação da Terra em torno do seu eixo, que corresponde, que é um dia, 9 vezes 10 elevado à 14ª potência. O intervalo entre os batimentos cardíacos de um adulto saudável, 8 elevado a -1, período típico de uma rotação de uma molécula, 2 vezes 10 elevado a -11. Algumas distâncias aproximadas em metro. Nós temos a distância da Terra à galáxia Andrômeda, 2,10 elevado a 22. Imagine escrever este número, Então é muito mais fácil representar em notação científica. A medida do Sol, do raio do Sol, 7 vezes 10 elevado a 8. A espessura da página de um livro. Pense como representar a espessura de uma folha, da página de um livro. Então, é mais fácil representar em notação científica. 1 vezes 10 elevado a -4. O comprimento típico de um vírus. 1 vezes 10 elevado a -6. A medida do raio do átomo de hidrogênio. 5 vezes 10 elevado a -11. Algumas massas aproximadas em quilograma. A massa de nossa galáxia. Pensem no tamanho da nossa galáxia. Como expressar a massa? 2 vezes 10 elevado a 43. A massa da Terra, 6 vezes 10 elevado a 24. A massa de um elefante, 4 vezes 10 elevado ao cubo. A massa de uma uva, 3 vezes 10 elevado a -3. A massa de um grão de poeira, 7 vezes 10 elevado a -10. A massa de um elétron, 9 vezes 10 elevado a -31. A notação científica é um modo de representar números grandes ou pequenos na forma de um produto em que um dos fatores é uma potência de base 10. É mais fácil usar a medida do raio do Sol, por exemplo, como 7 vezes 10 elevado a 8, do que escrever como 700 milhões. O número escrito em notação científica é expresso como um produto A vezes 10 elevado a K, onde A é um número escrito na forma decimal, cuja parte inteira tem apenas um algarismo e deve ser diferente de 0. K é um número inteiro. A medida em metro do raio do átomo de hidrogênio, elemento químico mais comum no universo, é 5 vezes 10 elevado a -11. Primeiro escrevemos 10 elevado a -11 na forma decimal, para representar esse número. Então, vejam só, 10 elevado a -11 ficaria 1 sobre 10 elevado à 11ª potência. Aqui representado como 1 sobre 100 bilhões. Dividindo 1 por 100 bilhões, ficaria assim. Veja a quantidade de zeros. 3, 6, 9, 2, 11. Justamente o valor que tenho no expoente. Depois fazemos 5 vezes este valor aqui como resultado da divisão, que ficaria 0,0000,0. 3, 6,
9, 11 zeros. Próximo exemplo. Qual é a distância da Terra ao Sol? Para representar a maior distância da Terra, o Sol, seria 152 milhões e 100 mil quilômetros, em notação científica. Como que eu iria fazer essa representação? A forma mais simples seria dividir 152 milhões e 100 mil dividido por 100 mil. Veja quantas casas, 8 casas à esquerda. Então, eu teria 3, 6 e 2, 8. Seria o mesmo que pegar 152 milhões e 100 mil e dividir por 100 mil. Ficaria 10 elevado à oitava potência. Assim, 152 milhões e 100 mil é igual a 1,521 vezes 10 elevado à oitava potência. Propriedades da potenciação para potências com expoentes inteiros. Como efetuar uma multiplicação de potências de mesma base? Conservar a base e somar os expoentes. Veja que 5 ao quadrado vezes 5 ao cubo é igual a 5, 2 mais 3, que é igual a 5 elevado à quinta potência. A propriedade nós temos o produto de potência de mesma base. A elevado a m vezes A elevado a n é igual a elevado a m mais n. Como eu tenho um produto, eu somo os expoentes. Veja esse exemplo. Menos π ao cubo vezes menos π elevado à sétima potência. Eu tenho um produto de mesma base. Então, eu vou conservar a base, menos π, e vou somar os expoentes, 3 mais 7, ficando menos π é igual, menos π elevado à décima potência. Letra B, eu tenho 2/5 elevado a menos 1 vezes 2/5 elevado ao cubo. Eu tenho um produto de potências de mesma base. Então, eu vou conservar a base e vou somar os expoentes. No caso aqui, eu tenho um expoente negativo. Vou precisar fazer a regra de sinais. Na adição, sinais diferentes, eu conservo o sinal do maior e subtraio. Então, eu tenho 2/5, 3 menos 1, 2. 2/5 elevado ao quadrado. E quando for um quociente? Quociente de potência de mesma base. A elevado a m dividido por A elevado a n. Eu conservo a base e eu vou subtrair os expoentes. Vejam este exemplo. 12 elevado ao a oitava potência, dividido por 12 elevado a menos 2. Pela propriedade, eu vou conservar a base e subtrair os expoentes. Então, eu tenho 12, que é a base, 8 da primeira potência, menos 2. Aqui eu faço a regra de sinal. Menos vai dar mais. 8 mais 2, 10. 12 elevado à décima potência. Letra B, mais um exemplo aqui, ó. Menos 1/3 elevado a menos 3, dividido por menos 1/3 elevado ao quadrado. Então, eu vou conservar a base. Quem é a base? Menos 1/3. E vou subtrair os expoentes. Menos 3, menos o 2. Sinais iguais, eu conservo o sinal e vou somar. Menos 3 mais 2, 5. Menos 1/3 elevado a menos 5. Então, quando for um produto de potências de mesma base, eu somo o expoente. Quando for um quociente de potência de mesma base, eu vou subtrair os expoentes.
potência de uma potência. Quando eu tiver uma potência elevado a outra potência. Igual aqui, ó. E quando temos potência de uma potência, como neste exemplo, menos 3 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Qual é a propriedade mesmo? Conservamos a base e multiplicamos os expoentes. Veja aqui, A elevado a M elevado a N. Ficaria A M vezes N, que é igual a AMN. Um exemplo aqui, ó, menos 9 elevado ao quadrado, elevado ao cubo. Então, eu conservo a base e multiplico o expoente. 2 vezes 3, 6. Menos 9 elevado à sexta potência. Propriedades da potenciação para potência com expoentes inteiros. E quando temos uma potência de um quociente como esse aqui, ó, 4 dividido por 2 elevado ao cubo, qual é a propriedade mesmo? Transformamos em quociente de potência. Seria 4 elevado ao cubo dividido por 2 elevado ao cubo. Veja aqui a propriedade. A vezes B elevado a M. Então, eu tenho um produto de potência. Vou transformar em uma potência, eu tenho uma potência de produto, vou transformar em um produto de potências. A elevado a M vezes B elevado a M. Outro exemplo aqui, ó. 3,2 vezes 5 elevado ao quadrado. Eu tenho um produto de potência. Vou transformar em potência de produtos. Então, vai ficar 3,2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Quando for um quociente, potência de um quociente, vamos usar a mesma regra da anterior. Vai ficar A elevado a M dividido por B elevado a M. Neste exemplo aqui, menos 2 dividido por 1 ao quadrado. Então, eu tenho menos 2 ao quadrado dividido por menos 1 ao quadrado. Então, vamos ver mais alguns exemplos. Vejam este aqui. Menos 3 elevado a 5, a quinta potência, vezes menos 3 elevado ao quadrado, vezes menos 3 elevado à quarta potência. Observando este exemplo, vocês lembram alguma propriedade que eu falei? Vejam só, bases iguais. É uma multiplicação. Então, nós lembramos da propriedade, produto de potências da mesma base. O que nós fazemos? Conservamos a base e somamos os expoentes. Ficaria menos 3, 5 mais 2, 7, 7 mais 4, 11, menos 3 elevado à 11ª potência. Então, aplicando a propriedade aí, produtos de potência de mesma base. Um outro exemplo aqui. Eu tenho x elevado ao cubo, y elevado ao quadrado e eu tenho z elevado a menos 5. Tudo isso aqui vai estar elevado ao quadrado. Que propriedade me lembra? Potência de uma potência. Vamos ver como ficaria? O x, meu expoente é 3, está elevado ao quadrado, então eu vou fazer 3 vezes 2. Então, meu x vai ficar elevado à 6ª potência, vezes. O meu y, eu tenho
elevado ao quadrado. Elevado ao quadrado. Então, eu vou ficar 2 vezes 2. Vai ser y elevado à quarta potência. Vezes o meu z. Que eu tenho aqui, ó. Z elevado a menos 5. Então, eu vou elevado ao quadrado. Então, eu vou fazer menos 5 vezes 2, que vai ser igual a menos 10. Vamos ver mais um exemplo aqui. Este foi o A, este aqui foi o B. Vamos ver mais um exemplo. Se eu tenho assim, 2 elevado à quinta potência dividido por 2 elevado ao cubo. Vejam só, eu tenho um quociente de potência de mesma base. Não é isso? Vamos lembrar a regrinha. Quociente de potência de mesma base, eu conservo a base e vou subtrair os expoentes. Sendo assim, ficaria 2, 5 menos 3, que é igual a 2 elevado ao quadrado. Continuando, nós vamos ver mais um exemplo aqui. Veja este. O valor da expressão 5 elevado a menos 1 é 5 menos 5, 1 quinto, ou 1 sobre 25. Estão lembrados dessa propriedade? Potência de expoente negativo, invertemos a base e conservamos o expoente. Então, ficaria assim, ó. Aqui a base ficaria 1 sobre 5, elevado a 1. 1 elevado a 1, 1. 5 elevado a 1, 5. Então, a resposta certa seria a letra D. Mais uma. Temos aqui agora a expressão 3 elevado ao quadrado menos 2 elevado ao cubo. Qual seria o valor desta expressão? Seria 5, seria 2, seria 4, ou seria 3? Então, vamos lá. 3 elevado ao quadrado seria 3 vezes 3, menos 2 elevado ao cubo seria 2 vezes 2 vezes 2. 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3, 9, menos 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 9 menos 8, 1. Então, a resposta certa seria a letra D. Mais um exemplo. Nós temos aqui, aplicando a definição de potência, o valor de 2 elevado à quarta potência seria igual a 4, 32, 8, 27 ou 16? 2 elevado à quarta potência. Então, nós teríamos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2,
16. Teríamos como resposta a letra E, 16. Mais alguns exemplos ainda. Se nós tivermos assim, como faríamos para resolver? Quociente de potência. Estão lembrados? Que pode ser transformado em a potência 3 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado, que seria menos 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. O sinal seria positivo, porque o expoente é par. Dividido 2 ao quadrado seria 4. Então, ficaria 9 quartos. Vamos ver mais um exemplo, usando também propriedades da potência. Vamos lá. Só um instante. Menos 3 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Estão lembrados? Potência de uma potência. Como resolver? Conservamos a base. Qual é a base? Menos 3. E nós vamos multiplicar os expoentes. 2 vezes 3, 6. Menos 3 elevado à sexta potência. Eu tenho uma outra expressão aqui que nós vamos resolver também. Veja só, se eu tenho essa expressão, 1/6 elevado a menos 2. Nós estudamos também essa propriedade. Como resolver uma potência de expoente negativo? Invertemos a base e elevamos a base ao expoente. Ficaria assim, ó, se eu tenho 1/6, ficaria 6 elevado a 1 ao quadrado, porque aqui é o quadrado, e ao quadrado. Então, seria 6 ao quadrado eu tenho 36. 1 ao quadrado eu tenho 1. 36 sobre 1, 36. Então, aqui eu tenho uma potência de expoente negativo. Para finalizar o nosso último exemplo, se eu tenho assim, quociente de uma potência, como que eu faço para resolver? A ao quadrado e B ao quadrado. Ou poderíamos representar assim também. Certo? E é isso aí. E para acessar a plataforma da SMED GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!